Boa tarde, boa noite, bom dia para todos e todas. Então vamos começar com esse exemplo. Então considere os planos V e W. O interessante de destacar nesses dois planos é que eles são espaços vetoriais. Como que eu consigo identificar isso daí? Porque eles contêm o zero. Em ambos, se eu trocar o x, o y e o z simultaneamente por zero, vai satisfazer a igualdade. Então, esses dois planos, eles são espaços vetoriais. Para esse caso específico. Então, verifique se as transformações lineares f e g têm matrizes ortogonais, o que significa dizer que as matrizes são ortogonais. Significa dizer que as suas colunas formam uma base ortonormal. Essa daí é a definição que nós iremos usar. E a imagem por V é dada. Então a gente vai começar olhando essa história da imagem por ver CW. Então, olha só. O V são para V, né? O V, nossa, eu esqueci, é o Z. É o x mais y menos z igual a zero. E isto é, o z é igual a x mais y. Então, quem são os vetores? Porque eu falei que é um espaço vetorial, né? Mas o correto seria dizer quem são os pontos que pertencem a V. São os caras da forma x, y, x mais y. E como que a gente vai conseguir descobrir um conjunto de geradores para ele? Bem, basta eu pegar os coeficientes. Então aqui eu poderia pegar um conjunto de geradores, que é a mesma coisa, um conjunto de geradores, porque aqui a gente está no espaço vetorial. Se fosse um plano qualquer, seria... Fiz uma coisinha errada aqui. Então, se fosse um plano normal, seria um conjunto diretor. Aqui, como que é o espaço linear, a gente chama de conjunto gerador. Mas a ideia seria a mesma. Na aula 22, a gente encontra conjunto diretor de planos. E no módulo passado inteiro, na parte 2, a gente encontra geradores. Então aqui basta eu pegar os coeficientes, né? Então o V1, eu vou pegar os coeficientes de x. É 1 na primeira coordenada, 0 na segunda e 1 na terceira. E o V2, eu vou pegar os coeficientes de y. Opa. Então vai ser 0 na primeira, 1 na segunda e 1 na terceira. Então olha só, fazendo uma continha simples, vocês podem verificar que o V1 e o V2 é Li. Isso é uma base de V, porque gera, se Li é base. Então a dimensão de V é igual a 2. Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para W. Eu vou procurar descobrir qual é a dimensão de W. Então para W, qual é a equação que nós temos? X menos y mais z igual a zero. Isso é, o y é igual a x mais z. Então, como são os pontos que pertencem a esse plano? Ou, nesse caso, como são os vetores que pertencem a esse subespaço? Eles são da forma x, x mais z, z. Então, aqui, quem são geradores para ele? Eu vou pegar os coeficientes, do jeito mais simples. Então, coeficiente do x, coeficiente do x, coeficiente do x. O W2, o coeficiente do z, o coeficiente do z, o coeficiente do z. Que novamente, de novo como lição de casa,
vocês verificarem que o W1, W2, ele é LI. Então, isso aqui implica que a dimensão do W é 2. Então, o mais importante aqui é a gente saber que a dimensão do W é 2 e que o V1 e V2 eles geram V. Então, o que a gente vai fazer? Se o f de V1 e o f de V2 pertencer a W, significa que V inteiro está em W. Porque basta eu verificar para os geradores. Então vamos verificar isso daí, vamos calcular quanto que é f de V1. E como que eu faço para calcular f de V1? Lá naquela fórmula da f, eu vou trocar o x por 1, o y por 0 e o z por 1. Fazendo isso, então, a gente vai ficar com aqui minha colinha, o 1 terço, fazer aqui 2 vezes 1, menos 1 vezes 0, menos 2 vezes 1. Aqui 1 vezes 1, menos 2 vezes 0, mais 2 vezes 1. Aqui 2 vezes 1, mais 2 vezes 0, mais 1 vezes 1. E isso daqui vai ficar igual a 1 terço de 0,33, que é igual a 0,11. Então vamos verificar se o f de V1, se ele está em W. Como que eu verifico isso daí? Eu vou verificar se esse ponto aqui satisfaz essa equação aqui. Então eu vou, aqui o que está falando, ó, pega a primeira, subtrai da segunda e soma com a terceira. Isso daqui deu 0, que era quanto que é para dar. Então isso daqui implica que o f de V1 pertence a W. Agora a mesma coisa para o f de V2. Eu vou calcular o f de V2. Só que agora, para calcular o f de V2, onde tem x na fórmula eu vou colocar 0, na onde tem y eu vou colocar 1, e na onde tem z eu vou colocar 1 também. É assim que eu calculo o f de V2. Então o f de V2 vai dar 1 terço, 2 vezes 0, menos 1 vezes 1, menos 2 vezes 1, 1 vezes 0, menos 2 vezes 1, mais 2 vezes 1. E 2 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 1. Isso daqui vai dar 1 terço de menos 3, 0 e 3. E esse cara aqui é o menos 1, 0 e 1. Agora eu vou verificar se ele satisfaz a equação de W. Então eu vou pegar a primeira coordenada, subtrair a segunda e somar com a terceira. Menos 1 com 1 dá 0. Significa que o f de V2 pertence a W. Ah, professor, e se na hora que eu somasse a primeira, subtraísse a segunda, somasse a terceira, desse diferente de 0? Significaria que aquele vetor não pertence a W. Simplesmente isso. Então, olha só, já concluí que a f de V está contida em W. Por quê? Porque eu calculei a f nos geradores e estava em W. Então quer dizer que a imagem por V está em W. Mas e como que eu consigo a igualdade? Porque estava falando da igualdade, não estava falando que estava contido, né? Só que olha só. Eu vou pegar os vetores. Primeiro eu escrevi como, né?
como... Se a gente pegar o f de V1, vou escrever quem é explicitamente o f de V1, né? Mas se eu pegar o f de V1 e o f de V2 e fazer as contas, eu vou verificar que é LI. Poderia não ser, mas aqui é LI. Então, como a dimensão de f de V é 2, porque é LI e gera f de V, que é igual à dimensão de W, e um está contido no outro, quer dizer, o f de V está contido em W, significa que eles são iguais. Se eu tenho um subespaço contido em outro e ambos têm a mesma dimensão, significa que eles são os mesmos subespaços. Isso que é um bom de se trabalhar com álgebra linear, a gente trabalha com coisas finitas. Pelo menos aqui no nosso curso. Então, é igual. Ah, professor, e se fosse LD? Bem, se fosse LD, a dimensão de V, de f de V, seria 1, a dimensão de W seria 2, então eles seriam diferentes. Então aqui, ó, poderia, mesmo aqui dando que o f de V1 pertence a W e o f de V2 pertence a W, eu poderia não ter a igualdade aqui. Como que eu saberia que eu não teria igualdade? Eu iria calcular a dimensão de f de V e a dimensão de W. Se tivesse contido, mas as dimensões fossem diferentes, não seriam iguais. Aqui, como que as dimensões são iguais, então eu concluo que ambos são o mesmo espaço. Então a primeira parte eu já concluí que o f de V é igual a W. Então como que poderia dar errado isso daqui? Algum gerador pela f não está em W, por exemplo, o f de V1 não está em W, ou o f de V2 não está em W, isso aí seria não satisfazer essa equação, ou a dimensão do f de V ser menor. Verificado que os geradores estão, se a dimensão for menor, também não vai ser igual. Então, além dos geradores estarem, a dimensão de ambos os subespaços tem que ser a mesma. Então, aqui eu já concluí isso. Agora eu vou verificar se a matriz de F é ortogonal, o que significa dizer que a matriz de F é ortogonal. Aqui o jeito mais fácil é a gente verificar que as colunas formam uma base ortonormal, aqui no caso de R3. Então, para calcular a matriz de F, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular no E1, no E2 e no E3, que é a base canônica do R3. Lembrando que o E1 é 1, 0, 0. O E2 é o 0, 1, 0. E o E3 é igual ao 0, 0, 1. Então, olha só, a F de E1 vai ficar 1/3 de 212. F de E2 é igual a 1/3 de -1, -2 e 2. O f de E3 é igual a 1/3 de -2, 2 e 1. Então o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou calcular as normas, né? Ou melhor, eu vou calcular o quadrado da norma, que é mais fácil, né? Então isso daqui vai ficar 1/9. O nono eu escrevi 1/3, né? 1/9, por que esse 1/9? Que é esse 1/3 ao quadrado aqui. E a norma daquele vetor ali, do vetor 2, 1, 2. A norma do vetor 2, 1, 2, a norma quadrática, é 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. E isso daqui, dentro do parênteses, dá 9, dividido por 9 dá 1. Então a norma do vetor f de E1 é 1. A f de E2, norma ao quadrado. De novo, 1/9. E vai ficar menos meio, desculpa, menos 1 ao quadrado, mais menos 2, mais menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Dentro do parênteses dá 9, dividido por 9 também dá 1.
E agora a norma ao quadrado de f de E3. Isso aqui dá 1 nono. Agora aqui, menos 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, dentro do parênteses dá 9, dividido por 9 também dá 1. Então, todos os vetores têm norma 1. Então, é a primeira coisa para a base ser ortonormal. Agora eu preciso verificar que ela é ortogonal, que quando eu faço produto interno de vetores diferentes, dá zero, dá o vetor nulo. Então, o vetor nulo não, né? O zero mesmo, porque o produto interno é um número. O f de E1, produto interno com f de E2, vai ser igual. Então, 1/3 de um vezes 1/3 do outro vai dar 1 nono. E agora fazer aqui, né? 2 vezes menos 1 são menos 2. 1 vezes menos 2 são menos 2. 2 vezes 2 são 4. Menos 2 com menos 2, mais 4 vai dar 0. Agora, o f de E1, produto interno com f de E3. 1/3 vezes 1/3 dá 1 nono. Agora, 2 vezes menos 2 são menos 4. 1 vezes 1 são 2. 2 vezes 1 são 2. Menos 4 com 2 dá 0. E por último, o f de E2, produto interno com f de E3. 1/3 com 1/3 dá 1 nono. Menos 1 com menos 2 são 2. Menos 2 com menos 2 são menos 4. E 2 vezes 1 são 2. Isso daqui dá 0. Então, olha só, todos os vetores têm norma 1, quando eu faço o produto interno de dois vetores diferentes dá 0. Então, esse daqui é um conjunto ortonormal, significa que as colunas da matriz de F formam um conjunto ortonormal. Então, daqui eu concluo que a matriz da F é, vamos escrever aqui em azul, a matriz de F é ortogonal. É lógico, eu também poderia ter calculado a matriz da F, que essa daqui seriam as colunas, calcular a inversa e verificar que é igual à transposta. Mas esse jeito aqui é muito mais prático. Então, a matriz da F é ortogonal, vamos aqui destacar em vermelho, e o F de V é igual a W, que eram as duas situações prescritas no enunciado. Então, a F era satisfeita isso daí. A imagem de V pela F é W e a matriz da F é ortogonal. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para G. Então, primeiro vamos calcular quem que é o G de V1. O G de V1 são 1/12 7 vezes 1, menos 5 vezes 0, menos 4 vezes 1, 5 vezes 1, menos 7 vezes 0, mais 4 vezes 1, 4 vezes 1, mais 4 vezes 0, mais 2 vezes 1. Isso daqui vai dar 1/12 de 3. 8. Vou melhorar esse 8, né? Tá mais feio que perdeu confiança. 386. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse vetor aqui, o g de V1, se ele está em W. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o... Desculpa, aqui não é 8, é 9. Aqui é 9. Eu vou verificar se ele pertence a W. Então, eu vou fazer a coordenada do primeiro,
menos a coordenada do segundo, mais a coordenada do terceiro. 3 menos 9 são menos 6. Com 6 dá 0. Então, isso daqui implica que o g de V1 pertence a W. Agora o g de V2. G de V2 vai ser 1 dozeavos, 7 vezes 0, menos 5 vezes 1, menos 4 vezes 1. 5 vezes 0, menos 7 vezes 1, mais 4 vezes 1. 4 vezes 0, mais 4 vezes 1, mais 2 vezes 1. Isso aqui são 1 dozeavos de menos 9, menos 3 e 6. Então, eu vou testar para ver se está em W. Então vai ficar, eu vou pegar a primeira coordenada, subtrair da segunda é menos 3 dozeavos, e somar com a terceira. Então, olha só, menos 3 é 3, então 3 mais 6 são 9, com menos 9 dá 0. Então, o g de V2 pertence a W. Então, daqui temos que o g de V está contido em W. Por argumento análogo ao que a gente fez para F, olhando para as dimensões, não minto, né? Agora o que a gente tem que ver? A gente tem que verificar se a dimensão do g de V é 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o g de V1 e para o g de V2 e vou testar se esse conjunto aqui é LI. Bem, aí vocês podem fazer as contas, verificar que ambos são LI. Quando tem dois vetores, é muito simples a gente olhar se é LI, né? Foi um teorema demonstrado em sala que um tem que ser múltiplo do outro. Aqui claramente um não é múltiplo do outro, porque se fosse 6 vezes 6 dá 1. Então o múltiplo teria que ser 1. Então 9 que teria que ser 9. Então esse conjunto aqui é LI. Então agora sim, né? Por conta da dimensão, como ambos têm a mesma dimensão, 2, o g de V é igual a W. Porque eu tenho um espaço contido no outro e ambos possuem a mesma dimensão. Agora o que eu vou testar? Vou testar se a matriz de G é ortogonal. Então eu vou calcular o G na base canônica. O G de 1, que são 1 dozeavos, 754. O G de 2, 1 dozeavos, menos 5, menos 7 e 4. E o G de 3, que são 1 dozeavos, menos 4, 4 e 2. Então o que eu vou fazer? Vou calcular a norma ao quadrado do g de 1. Eu posso calcular a norma, né? Mas calcular a norma ao quadrado é mais simples. E se a norma ao quadrado é 1, a norma também é 1. Então aqui vai dar 1 sobre 144, que é o quadrado de 1 dozeavos. E agora a norma de quem está lá dentro, né? Do vetor mesmo. Vai ser o 7 quadrado, mais o 5 quadrado, mais o 4 ao quadrado. Isso daqui dá 90 sobre 144, que é diferente de 1. Então aqui a gente conclui que a matriz de G não é ortogonal.
Por que que ela não é ortogonal? Porque para ela ser ortogonal, cada vetor tinha que ter norma 1. E isso daqui não ocorreu. Então a F satisfez as duas propriedades, a G não satisfez. Próximo exemplo. Pode pensar. Bem, você já viu em V2 uma base de R2, F uma transformação linear, né? Dada por F de V1 e o F de V2 que estão aí. Se W1 e W2 são autovetores linearmente dependentes de F, calcule a soma S de seus autovalores. Então aqui a gente vai trabalhar com autovalores e autovetores sem ter a matriz explícita. Então é dado uma base V1 e V2, é dito que W1 e W2 são autovetores linearmente dependentes e pede para a gente calcular a soma dos seus autovalores. Para poder somar os autovalores, a gente vai ter que calcular os autovalores. Essa aqui é a brincadeira aqui. A gente calcular quem são os autovalores de F. Como que a gente vai fazer isso? Bem, então o W1 ele é autovetor, né? Então como? O W1 é autovetor, então o F de W1 tem que ser da fórmula lambda 1 W1. Isso que é a definição de ser autovetor. Mas olha só, eu consigo escrever o W1 a partir do V1 e do V2. Então, ó, o lambda 1 vezes o W vezes o W1, que é V1 mais V2. E eu posso distribuir esse lambda. Esse aqui vai ficar lambda V1, lambda 1 V1, mais lambda 1 V2. Por outro lado, a f de W1 é a f de V1 mais V2, porque isso que é o W1, V1 mais V2. A f ela é linear. Eu posso escrever como sendo o f de V1 mais o f de V2. E eu sei, dado no enunciado, quanto que é o f de V1 e quanto que é o f de V2. O f de V1 vai ser menos 7/20 V1 menos 11/10 V2. O f de V2 vai ser 11/20 V1 mais 13/10 V2. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os coeficientes do V1 e agrupar os coeficientes do V2. Então vai ficar menos 7/20 mais 11/20 vezes o V1. Esses são os dois coeficientes dele. Mais menos 11/10 mais 13/10 o V2. Isso daqui vai ser igual. 11 menos 7 são 4/20. O V1. 13 menos 11 são 2/10 o V2. E olha só, o V1 e o V2 eles formam uma base. Significa que a maneira de escrever é única. Significa que esse cara é igual a esse, os coeficientes têm que ser iguais. E esse cara é igual a esse. E olha só, você pode falar assim, ô professor, mas olha só, aqui são 2 décimos, aqui são 4/20. Só que olha só, se eu simplificar o 4/20 dividindo por 2 em cima e embaixo, eu fico justamente com 2 décimos. E o 2 décimos eu posso simplificar ainda. Dividindo por 2 em cima e embaixo vai ficar 1
quinto. Então, olha só, aqui está dizendo que 1/5 é igual a lambda 1, aqui que 2 décimos é igual a lambda 1, só que 2 décimos é igual a 1/5. Então, eu poderia escolher só um. Poderia escolher o azul ou poderia escolher o vermelho para determinar quem que é o lambda 1. Qual fosse mais simples? Aqui no caso os dois são simples. E sempre que eu escolher um, todos os outros serão iguais. Não importa a escolha que eu faço. Então daqui eu concluo que o lambda 1 é igual a 1/5. Agora eu vou fazer a mesma ideia para o V2. Então eu vou a f de W2 a f de W2 vai ser da fórmula lambda 2 W2. Só que quem que é o W2? W2 é o V1 mais 2V2. Então, distribuindo aqui o lambda, vou ficar com lambda 2 V1 mais 2 lambda 2 V2. Por outro lado, isso aqui é igual a f de W2. A f de W2. Mas a f, ela é linear. Então eu posso abrir na soma. E aqui o produto por escalar, ele sai da f. 2 vezes f de W2. Opa, f de V2. F de W2 eu não sei calcular. Então, a mesma ideia agora do anterior. Ó. O f de V1 e o f de V2 eu sei calcular. Então, o f de V1 são menos 720. Opa, é menos 720 V1. Menos 11 décimos V2. Mais 2 vezes o f de V2 é igual a 11 20 V1 mais 13 décimos V2. Agora eu vou distribuir esse 2 aí. Então vai ficar menos 7 20 V1 menos 11 10 V2 mais 22 20 V1 mais 26 10 V2. E agora agrupar, né? Novamente. Então vai ficar menos 720 avos mais 22 20 avos o V1 mais menos 11 décimos mais 26 décimos de V2. Isso daqui vai dar 22 menos 7 são 15. 15 20 avos de V1. E 26 menos 11 também são 15. 15 10 avos de V2. É aquela mesma ideia. E esse cara aqui é igual a esse. E esse daqui é igual a esse. Olha só, fazendo de vermelho. Só para a gente verificar que tanto faz eu escolher o de vermelho ou de azul. O de vermelho está falando que 2, lambda 2, são igual a 15 sobre 10. Isso é, o lambda 2 é igual, dividindo os dois lados por 2, 15 e 20 avos. O que o de azul está falando? O de azul está falando que o lambda 2
é igual a 15 vinte-avos, que simplificando por 5 são 3 quartos. Então, lambda 2 são 3 quartos. Então, que nem aqui. Aqui eu tenho duas escolhas, tanto faz. Eu poderia escolher o coeficiente do V1 como o coeficiente do V2. Então, aqui, ó, lambda 2 é igual a 3 quartos. Só para os dois ficarem amarelos. Só que não é isso que ele pediu, né? Ele pediu a soma. Então, vamos fazer em amarelo também a soma. Então, S. Viu que era um S, né? Só que dá aquela travada. Então, S vai ser igual a 1/5 mais 3 quartos. Para somar essas duas frações, eu vou multiplicar o 1/5 por 4 em cima e embaixo. Fica 4 vinte-avos. E o 3 quartos eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo. Mais 15 vinte-avos. Isso aqui vai dar 19 vinte-avos. Então, essa daí que esse número aí que é a soma dos dois autovetores. Agora, o próximo vai ser uma questão de dúvida. Vamos esperar aqui um pouquinho. Então é o 6,15. 6,15 ele é bem parecido com esse exercício que nós acabamos de fazer. 6,15, não é 6,15, desculpa, 6,15. Então o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o A pelo V1. Então eu vou escrever o V1 como ser uma matriz coluna e trabalhar aqui como matrizes colunas para simplificar minha vida. Isso aqui vai dar menos 12 sextos, menos 12 sextos e menos 3 sextos. Isso daqui vai ter que ser igual a lambda 1 vezes o V1. E o V1 quem que é? O V1 é menos 4 e menos 1. Então, olha só, isso daqui vai ser igual a menos 4 lambda 1, menos 4 lambda 1 e menos lambda 1. É a mesma coisa do anterior. Aqui é como se fosse o coeficiente do V1, aqui do V2, só que aqui a gente também teria um V3. Aqui, como é que a dimensão é 3, eu tenho 3 opções. Vamos fazer uma por uma para a gente ver que vai dar tudo exatamente a mesma coisa. O que aqui o primeiro está dizendo? Está dizendo que esse cara é igual a esse. Então, menos 4 lambda 1 é igual a menos 12 sextos. Dividindo por menos 4 dos dois lados, o lambda 1 é igual a 12, 4 vezes 6. 4 vezes 6 são 24, 12 por 24 é a mesma coisa que meio. Agora aqui a segunda. A segunda é a mesma igualdade da primeira. Menos 4 lambda 1 é igual a menos 12 sextos. Então daqui eu concluo que o lambda 1 é meio, da mesma forma que a primeira. Agora a terceira. Aqui está menos lambda 1, menos 3 sextos. Menos lambda 1 é igual a menos 3 sextos. Só que simplificando 3 sextos, dividido por 3 em cima e embaixo, é a mesma coisa que menos meio. Menos o lambda 1 igual a menos meio, multiplicando por menos 1 dos dois lados, o lambda 1 é meio. Então, tanto faz eu escolher a primeira linha, a segunda linha ou a terceira linha. É a mesma coisa que eu escolher o V1, o V2. Por quê? Esse cara aqui que está na primeira linha é o coeficiente do E1 na base canônica. Da segunda linha é o coeficiente do E2 e aqui é o coeficiente do E3. Agora, o A vezes o V2. O A vezes o V2 serão 5 terços, 4 terços e 2 sextos.
E isso daqui vai ser da fórmula lambda 2 vezes o V2. E quem que é o V2? É o 541. 541. Isso daqui vai ser 5 lambda 2, 4 lambda 2. E aqui vai dar o lambda 2. Olha só, a terceira linha já está me dizendo, ó, o lambda 2 é igual a 2 sextos, e 2 sextos dá 1/3. Mas vamos escolher aqui o primeiro aqui, ó. Então 5 lambda 2 é igual a 5/3. Dividindo por 5 de ambos os lados para isolar o lambda 2, que eu quero é isolar o lambda 2, vai dar que o lambda 2, 5 por 5 dá 1/3. Então o lambda 2 é 1/3. Agora o A vezes o V3. O A vezes o V3 vai dar 15 sextos. 9 sextos. E 3 sextos. Isso daqui vai ser igual. Uou. Isso daqui vai ser igual a lambda 3. O V3 é o 531. 531. Então isso daqui vai ser igual a 5 lambda 3, 3, lambda 3 e lambda 3. Olha só, a terceira linha já está me dizendo que o lambda 3 é igual a 3 sextos, que é a mesma coisa que meio. E a gente vai escolher ele. Então, o lambda 3 é igual a 3 sextos, que dá meio. Então tá aí, lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Eu calculei isso daí sem precisar calcular o polinômio característico de A. Agora tem outra parte da pergunta. Se A é diagonalizável. O que significa dizer que A é diagonalizável? Significa dizer que existe uma matriz invertível P, uma matriz diagonal D, tal que eu posso escrever A igual a PD, P inverso. Mas, também tem outra coisa. A gente tem um resultado que fala o seguinte. Se o espaço possui uma base de autovetores de A, então A é diagonalizável. Então eu tenho que ver se o V1, V2 e V3 formam uma base do R3. Mas olha só, o V2 ele tem um alto valor diferente, né? Ó, é 1/3. Dos outros é meio. Então, se eu encontrar uma base do alto espaço associada ao meio, quando eu juntar o V2 vai ser LI, porque são autovetores diferentes. Então eu só preciso saber se o V1 e o V3 se eles formam uma base do alto espaço, isso é, se o V1 e o V3 são LI. Mas fazendo as contas, eles são. Então como V1 e V3 é um conjunto LI, e V2 possui alto valor diferente, alto valor, vamos colocar distinto, V1, V2 e V3 é uma base de R3 constituída de autovetores de A. Logo, A é
diagonalizável. Então bastou a gente verificar que o V1 e V3 era um conjunto Li. Então agora o próximo é o 6311. Bem, 6311, a equação dele é 8x² menos 16xy mais 8y² mais 33 raiz de 2x menos 31 raiz de 2y mais 70 é igual a zero. Então, quem que é a minha matriz A aqui? Então vai ser uma matriz 2 por 2. Na diagonal principal, o coeficiente do x, o coeficiente do y. Nas outras entradas, é menos duas vezes, a metade do coeficiente do termo cruzado. Então, menos 8, menos 8. A matriz K, aqui é o coeficiente do x, aqui o coeficiente do y. Nossa. Pronto. O que mudou? Então já tenho a A e a K. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diagonalizar a A. A A ela é uma matriz simétrica. Toda matriz simétrica é diagonalizável por uma matriz ortogonal. No caso aqui, os autovalores da A é o 0 e 16. Então a matriz D vai ser 0, 0, 0, 16. Aqui vale uma ressalva. Aquelas fórmulas que eu passo na aula só vale se quando um autovalor for zero, o zero ele tem que estar aqui. Não importa se esse cara aqui é negativo, porque qual que é a convenção? Eu começo do menor para o maior autovalor. Se eu tenho um zero e um negativo, o negativo é menor do que zero. Só que nesse caso eu coloco aqui o zero, senão teria que ter mais fórmulas. E aqui a gente vai fazer sem fórmulas. E a matriz P, que dá certo, é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Lembrando que raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Bem, encontrado quem que é a D, eu consigo saber quem são os coeficientes dos termos quadráticos da minha nova equação. E como que eu sei quem que é o termo linear? Eu vou calcular a matriz K', que é igual a KP. Não, não tem o tá? Não pode chamar de capeta, não, é só KP. Então, multiplicando a K por P, o que a gente vai ter aqui? Ó? E esse cara vezes esse, lembrando, só para ficar bem explícito para ver como que é fácil essa multiplicação, e esse cara aqui é igual a 1 sobre raiz de 2. Ah, professor, como é que eu descubro isso daí? Multiplica por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Então é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Então, ó, vai eliminar com esse raiz de 2, vai ficar ali 33. Aí esse cara vezes esse daqui vai ficar menos 31. Agora na outra entrada, esse cara vezes esse vai ficar menos 33. E esse cara vezes esse vai ficar menos 31. E isso daqui vai ficar 2 e menos 64. Então, como que é a minha nova equação? Então vai ficar 0x², eu não vou escrever,
Eu não tenho mais o termo cruzado, coeficiente do termo cruzado é zero. 16 y' ao quadrado. Agora, 2x' menos 64y' mais 70 é igual a zero. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou completar quadrados. Primeiro eu vou deixar aqui, olha só, a gente já tem que ter em mente que a gente já sabe o que é. Vai ser uma parábola, porque um dos autovalores é zero. Então eu já sei como é que é a equação da parábola. Então, de um lado eu vou ter a variável que tem o termo quadrático, do outro a variável que tem termo linear. Então já vou fazer isso daí. De um lado eu vou deixar só quem tem y e do outro eu vou deixar quem tem x, quem não tem y, né? Então vai ficar mais, opa, que mais, não precisa do mais, né? Vai ficar 16 y' ao quadrado menos 64 y' é igual a menos 2x' menos 70. Agora o que eu vou fazer? Aquela fórmula que aparece é simplesmente para completar quadrado. Se eu souber completar quadrado, eu não preciso daquela fórmula. Para completar quadrado, o que eu vou fazer? Primeiro, o coeficiente do termo quadrático tem que ser 1. Então, eu vou colocar o 16 em evidência. Então, ó, vai ficar o 16 em evidência. Então, aqui vai ficar o y' ao quadrado. Agora, o coeficiente dele é 1. Ó. O 64 é divisível por 16. Mesmo se não fosse, eu ia colocar o 16 em evidência. Então, aqui vai ficar menos 4y' é igual a menos 2x' menos 70. Olha só, eu vou completar o quadrado do que está aqui dentro desse parênteses. Eu vou completar aqui em cima. Como que eu completo o quadrado? Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho o y' ao quadrado menos 4y'. O que eu quero? A forma do quadrado como é que é? O quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro eu já tenho. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Mas olha só, menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Eu vou reescrever então, ó, em vez de eu escrever menos 4, olha só o que eu vou fazer. O quadrado do primeiro, aí o menos 4 eu vou escrever menos 2 vezes y' vezes 2. Eu não mudei nada, mas olha só como é que fica agora. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Opa! Quer dizer que o segundo termo tem que ser o 2 para dar certo. Porque aqui, ó, 2 vezes o primeiro, o y' ao quadrado, então o primeiro termo é o y', vezes o segundo. Então o segundo termo é o 2. E o que falta para ser um quadrado perfeito? Mais o quadrado do segundo, mais 4. Mas eu não posso adicionar as coisas. Então eu coloco mais 4 e coloco também o menos 4. E olha só, aqui ó, eu tenho um quadrado perfeito. Por isso que a gente fala que é completar quadrado, porque eu estou adicionando o quadrado do segundo termo. Então, ó, o que está dentro aí do quadrinho azul é simplesmente o y' menos o 2, tudo ao quadrado. Na hora que eu faço essa conta aqui, vai dar justamente o que está ali dentro. E aqui eu fiquei com esse menos 4 aqui. Então, olha só, aqui é a mesma coisa que 16 que multiplica o y' menos 2 ao quadrado menos 4. Não mudei nada. É igual a 2 vezes x' menos 70. Agora eu vou distribuir o 16, né? Vai ficar 16 y' menos 2 ao quadrado. 16 vezes menos 4 vai dar menos 64. É igual a 2x' menos 70. Oh. Bem,
Aqui mesmo faltando um pouquinho. Será que vai ficar muito embolado? Bem, olha só. Eu, para não fazer em outro quadro, né? Vamos tentar dar uma apertada aqui. Vamos ver como é que fica. Então eu vou fazer aqui dentro, continuar aqui dentro desse negócio vermelho raciocínio. Então o que eu vou fazer agora? Passar o 64 para esse outro lado. Então vai ficar 16 y' menos 2, tudo ao quadrado, é igual a 2x' menos 70 mais 64. Isso aqui vai dar... Esqueci aqui do menos, né? Porque aqui eu também esqueci do menos. E aqui eu também esqueci do menos. Então aqui é menos 2x'. E aqui vai ficar menos 6. E olha só. Agora aqui o y já está prontinho, né? Ó, ele está aqui, o coeficiente é 1. Agora aqui eu também quero deixar o x' também com coeficiente 1. Então eu tenho que fazer, eu tenho que colocar o menos 2 em evidência. Então vai ficar menos 2. Aí, ó, o x'. E se eu divido o menos 6 por menos 2, vai dar 3. Então pronto, eu coloquei o 2 em evidência. Se eu distribuir, vai ficar menos 2x', menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então eu não mudei nada. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer a minha segunda mudança de variáveis. Qual mudança que é essa? O meu x, duas linhas, é quem está dentro do parênteses, é x' mais 3. Por isso que o coeficiente ele tem que ser 1, porque não pode mudar distâncias. Se o coeficiente do x' fosse diferente de 1, eu estaria mudando distâncias. E o y, duas linhas, é que está dentro do parênteses, o y' menos 2. Então, com essa mudança, como que é essa equação aqui fica? Então vai ficar 16 y duas linhas ao quadrado é igual a menos 2x duas linhas. Então agora, para a gente deixar na forma canônica, basta a gente deixar aqui o termo quadrado com coeficiente 1. Isso é, basta dividir por 16 dos dois lados da equação. Então aqui vai ficar com y duas linhas ao quadrado é igual a menos 1/8 de x duas linhas. E isso daqui é a equação de uma parábola. Parábola tem um acento que eu esqueci onde que é. Parábola. Aqui. Parábola. Então, aqui nós encerramos. Bom testinho. Boa lista para vocês. Para quem é cruzeirense, não adianta eu desejar bom final de semana, porque não vai ser. Para quem é atleticano, vai continuar com a estrela solitária. Bye, bye.